bosques da Península Ibérica. As matas da Península Ibérica do Sudoeste Europeu constituem uma das florestas mais extraordinárias do mundo. Um ecossistema complexo se estendendo sobre a Espanha e Portugal. Essas matas são repletas de vida selvagem. Por milhares de anos, alguns dos animais mais fantásticos, incomuns e em risco de extinção do planeta chamaram de lar este lugar. Um habitat moldado pela proximidade da região com a África, essas são algumas das florestas mais diversificadas do mundo. Mas essa também é uma terra selvagem. A vida aqui é dura. Cada espécie precisa lutar para sobreviver. Agora, com o clima mudando mais rápido do que nunca, o futuro está se tornando mais incerto. Aqui nessas florestas antigas, que há milênios vêm sustentando a existência, a vida, agora está sempre no limite. Tempo de rivalidade. O verão chegou nas florestas ibéricas. E com ele a temperatura está se elevando. Ele marca o início do que será um prolongado período de seca na região, tornando a sobrevivência aqui ainda mais difícil. Em sua maioria, as aves da floresta agora acabaram de procriar. Esse filhote de águia nasceu há 3 meses. Relativamente grande e cada vez mais impulsivo, nesse estágio da vida, ele depende da mãe e do pai para providenciar comida. Sua dieta consiste em grande parte de répteis, às vezes lagartos, contudo, no geral, de cobras. Um rapaz em crescimento, ele precisa comer várias vezes por dia, se quiser ficar forte o suficiente para realizar o seu primeiro voo solo em aproximadamente 3 semanas. Para os seus pais, isso significa que caçar é uma atividade que consome todo o tempo deles. A águia cobreira castanha caça voando a uma altura de 500 metros do chão. Com o seu campo de visão de 340 graus e a capacidade de enxergar 5 vezes mais longe do que a média dos olhos humanos, ela é capaz de vislumbrar em alta definição cada centímetro do terreno. Aqui, uma cobra ferradura descansa camuflada em um tronco de árvore. Quando imóvel, ela está relativamente segura. Todavia, mesmo o mais ínfimo dos movimentos chamará a atenção dos olhos atentos acima. Do ar, a águia macho é capaz de inspecionar toda a vasta área. De tamanha altura, ela pode descer rapidamente, sem ser vista, e atacar cobras. Essa cobra precisa procurar abrigo imediatamente, pois a águia notou o movimento. A águia cobreira castanha é um dos predadores mais letais dessas matas. Quando mergulha, a maioria das cobras sequer se dá conta do ataque iminente, até ser tarde demais.
cobra abençoadamente ignorante, ela viverá para lutar outro dia. O filhote de águia observou tudo do ninho próximo. A visão das garras vazias do pai não colaborará muito para saciar a sua fome. Contudo, águias cobreiras costumam criar os filhos em dupla. E, felizmente, hoje a mãe também esteve caçando. A cobra ferradura, que escapou por pouco da morte mais uma vez, segue para terreno desprotegido. Desta vez, ela está deixando a sua toca no velho tronco de árvore e ela não retornará. Ela deixou para trás um segredo que será guardado até que o calor do verão permita um acontecimento miraculoso. As cascas rachando dessas cobras emergindo representam o som da chegada da nova geração. Nascidos com um dente afiado nos lábios, essas jovens cobras recém-chocadas abrem o caminho através das cascas, emergindo para o mundo. Invariavelmente, estender a língua e provar os seus arredores é o primeiro ato de uma cobra recém-nascida. Os olhos inexperientes levam algum tempo para se ajustar. Nesse estágio, eles precisam sentir os arredores pelo olfato e pelo tato. Felizmente, todos os 9 ovos postos resultaram em nascimentos bem-sucedidos. Todavia, sem pais presentes para nutri-los, eles precisarão se virar por conta própria desde o início. Necessitando de comida pouco após brotarem, as cobras emergem para as florestas ibéricas. Na verdade, apenas uma ou duas desta ninhada sobreviverão à infância. Suas vidas agora dependerão dos caprichos do destino da floresta. As florestas ibéricas formam um ecossistema mediterrâneo rico e complexo, lar de uma extraordinária amplitude diversa de vida selvagem. Todavia, nos meses de verão, sobreviver aqui é duro. A estiagem pode durar de 2 a até 4 meses. E apesar de alguns animais poderem catar as últimas nozes e amoras da primavera, muitos outros se veem competindo por recursos que simplesmente não estão ali. Em anos recentes, uma explosão no número de grandes herbívoros, como os cervos e muflões, ampliou em muito a pressão sobre essas matas. A superpopulação desses animais levou a uma perda de vegetação. Constantemente perambulando em busca de algo para comer, eles desgastam o solo e tornaram essas outrora verdejantes florestas em uma terra de solo seco e arbustos rasteiros. Esse rebanho de muflões avança junto como uma unidade. Desse modo, cada animal tem uma melhor chance de sobrevivência se atacado. Uma possibilidade constante nas florestas ibéricas. Algo chamou a atenção deles. Um odor no vento os alerta para um perigo próximo. É um odor que eles associam com a morte. Lobos.
Esses lobos ibéricos são superpredadores nessas florestas. Eles se alimentam de javalis, coelhos, cervos, ibexes e peixes. Infelizmente para os próprios, muflões também fazem parte da dieta dos lobos. E sempre que lobos começam a se movimentar como uma matilha desse jeito, tenha certeza de que há uma caçada em andamento. Os muflões se apressam em uma tentativa de escapar. Todavia, os lobos não estão atrás deles. Na realidade, eles encontraram o corpo de um muflão que não sobreviveu ao verão. Primariamente caçadores, lobos também se contentam com carniça e se alimentam dos corpos de animais que eles encontram. Apesar de caçarem e viverem cooperativamente, a hierarquia ainda estrutura a matilha. Aqui, o velho macho alfa é o líder. Os outros precisam respeitá-lo e saber o seu lugar na matilha. Pois é ele quem decide a ordem na qual os lobos comerão. E durante o banquete, ele continuamente lembra aos outros quem é o chefe. A visão prevalecente de uma matilha de lobos é aquela de um grupo de indivíduos mantidos na linha pelo alfa. Contudo, a dinâmica social deles é, na realidade, mais complexa. A típica matilha de lobos costuma ser uma família. Hoje, isso significa que essa carcaça alimentou cada lobo na matilha. A rivalidade define toda a vida nas florestas ibéricas. A competição, tanto entre as diferentes espécies, quanto internamente nas espécies em si, é inevitável. Aqui, as plantas competem entre si por espaço, nutrientes e a luz do sol. E algumas desenvolveram tendências um tanto quanto incomuns para sobreviver nessas terras propensas a secas e estiagens. A Drosophilum pertence ao grupo carnívoro de plantas. Suas folhas secretam uma substância pegajosa cujo aroma doce é irresistível para muitos insetos. Esse gafanhoto caiu na sua armadilha. As folhas da Drosophilum são inescapavelmente grudentas e contêm enzimas digestivas que matam. Ao longo dos próximos dias, ela lentamente sufocará o gafanhoto, antes de dissolvê-lo, absorvendo para si os nutrientes. Entre as plantas carnívoras, a Drosophilum é um dos caçadores mais bem-sucedidos do mundo. Capaz de capturar uma vasta quantidade de presas,
ela é bem adaptada para sobreviver nesse solo estéril. Embora de aparência inocente, ela é o assassino serial silencioso do chão dessas florestas. As vidas dos insetos são breves, porém muito intensas. Essas vespas do papel estão dando duro para construir uma colmeia antes do retorno da estação das chuvas. De matéria orgânica, elas estão tentando produzir uma polpa que usarão como cimento para construir a sua casa. Materiais fibrosos como casca de árvore e talos de plantas são ingredientes-chefes. Decompondo esses elementos com a saliva, eles produzem um papel úmido semelhante à polpa, que endurece para formar a colmeia. Com o intuito de encontrar os materiais de construção perfeitos, as vespas operárias voam para longe da colônia. Contudo, até mesmo para vespas agressivas, a vida fora da colônia jamais é garantida. O louva-a-Deus é um perito matador de vespas. Um gênio na arte da camuflagem e do disfarce, e passa despercebido entre as folhas. As vespas são bem adaptadas para sobreviver a ataques. Com o seu ferrão mortal, a maioria dos devoradores de insetos sabe que é melhor deixá-las em paz. Todavia, o louva-a-Deus não as teme. Ele confia nos seus instintos para emboscar. Saltando com precisão, o louva-a-Deus imobiliza a vespa, segurando tanto a sua mandíbula quanto o ferrão, antes de sugar o seu cérebro. E o apetite dele não conhece limites. Em poucos minutos, ele é capaz de capturar e devorar inúmeras vespas. Normalmente as valentonas do reino dos insetos, hoje as vespas não tiveram chance. Pois elas se viram em rivalidade com talvez o matador de insetos mais habilidoso do planeta. Quando a escuridão recobre as matas ibéricas, a lua e as estrelas despertam aqueles de natureza noturna. Animais para quem o dia começa à noite. Ratos. Mais ativos durante o anoitecer, aqui emergem para o luar. Havendo evoluído para a vida noturna, ratos possuem alguns truques para serem usados à noite nas suas mangas peludas. Sua visão, na realidade, melhora com pouca luz, se tornando mais sensível a movimentos. Com menos predadores do que durante o dia, a noite se torna a hora mais segura para os ratos buscarem restos de comida e se alimentarem. Mas os ratos não são os únicos a se aproveitarem da relativa segurança da noite. Iluminada pelo luar, a floresta se torna um banquete à meia-noite aberto a todos. Essas lesmas saem no frescor da noite em busca de algo verde para comer.
Contudo, a despensa da floresta não trata todos com a mesma gentileza. Primariamente vegetariano, a fome tornou esse rato um comedor mais flexível esta noite. Pouco familiarizado com a técnica, extrair escargots das conchas é mais difícil do que pode parecer à primeira vista. Contudo, com paciência e perseverança, ele triunfa. Para um rato faminto, acaba sendo um delicioso banquete à meia-noite. Com a barriga cheia de lesma, o rato pode retornar às suas escapadelas noturnas. Mas a noite ainda tem algumas surpresas na manga. Surpreendido pelo rato, esse louva-a-Deus assume a sua pose de Kung Fu. Em guarda. Com asas estendidas, o louva-a-Deus finge ser ainda maior e mais perigoso do que já é. Todavia, o rato fica mais confuso do que alarmado. Mas não seria prudente abaixar a sua guarda. Afinal, louva-a-deuses são mais do que capazes de matar pequenos mamíferos como ratos e pássaros. Desta vez, o louva-a-Deus permitiu que o rato fugisse apenas com um aviso. Mas algumas criaturas da noite não são tão clementes. Uma víbora cornuda. Ratos são animais insaciavelmente curiosos. Porém, infelizmente para eles, também fazem parte integral da dieta das víboras. Esse rato não tem motivo para suspeitar que esteja em perigo. Uma caçadora, a víbora cornuda aqui espreita, ficando perfeitamente imóvel, aguardando que o rato entre na sua armadilha. Uma injeção letal de veneno, liberada através das presas da víbora, faz o devido efeito. Em poucos instantes, esse rato estará morto. O cheiro do rato guia a víbora. Ela está procurando a sua cabeça. Como todas as cobras, as víboras preferem devorar roedores a partir da cabeça. Após localizar a cabeça, a víbora dá início ao processo de engolir o rato por inteiro. Os ossos maxilares inferiores das víboras estão conectados apenas por ligamentos que permitem que elas abram as bocas de maneira extrema. Aos poucos, puxando o rato garganta abaixo, com o tempo, a víbora engolirá por completo esse rato. Ela então o digerirá ao longo dos próximos dias. Nas florestas ibéricas, ratos representam um elo essencial no ecossistema.
Sua disponibilidade afeta diretamente muitas espécies que precisam deles para sobreviver. Felizmente, a noite sempre traz os ratos para fora de suas tocas. E apesar de a morte nas presas de uma víbora ser brutal, ela é absolutamente necessária na manutenção da cadeia alimentar delicadamente equilibrada da floresta. Uma caçadora renomada por sua astúcia e furtividade é encontrada por toda a Ibéria. A raposa vermelha, um dos grandes sobreviventes dessas terras. Aqui no sudoeste da Espanha, ela compartilha de bom grado o seu habitat com outro predador, o mangusto. Juntos, esses dois têm vivido e caçado lado a lado por várias gerações. Entretanto, o verão atual está se mostrando duro para ambos. As temperaturas têm sido muito elevadas e não chove há vários meses. Com a escassez da comida disponível no momento, tanto as raposas quanto os mangustos estão tendo de tomar medidas drásticas para sobreviver. Outra raposa sucumbiu a esse verão brutal. E o seu odor atraiu os mangustos nas redondezas. Mangustos costumam comer pequenos mamíferos, aves e répteis. Raposa morta não costuma ser uma refeição. Porém, nesse verão, não há mais nada para escolher. Fica a escolha entre comer e passar fome. Que mangustos tenham sido reduzidos a comer raposas é um prenúncio preocupante do que está por vir. Esse ano, o verão instaurou o caos na floresta. Animais como as raposas vermelhas simplesmente não estão conseguindo sobreviver. Onde carne putrefata pode ser encontrada, elas sobram para superpredadores como essa águia real. Contudo, desesperada para comer e farejando comida por perto, esta raposa não tem escolha, senão arriscar a sua sorte. Com garras afiadas e um bico forte como o aço, para as águias reais, raposas são presas fáceis. Todavia, uma escrava da fome, a raposa avança hesitantemente. Sob circunstâncias normais, a raposa jamais se arriscaria a chegar tão perto de uma águia real. Porém, não se tratam de circunstâncias normais. Hoje, a fome dessa raposa não será aliviada.
Ainda teremos de ver se ela sobreviverá ou não ao verão. Todos os animais são programados para sobreviver. Até mesmo nos habitats mais rigorosos, eles procuram satisfazer suas necessidades básicas. Animais aqui nas florestas ibéricas procuram lugares para caçar, procriar e se abrigar. Contudo, o mais importante, eles precisam procurar um bom lugar onde beber. Com o calor ardente do verão se intensificando, a água agora é o recurso mais precioso. Essas andorinhas dáuricas estão coletando lama para construir os seus ninhos. A chocagem está muito atrasada. Normalmente, isso teria acontecido na primavera. Contudo, devido a uma mudança climática sem precedentes, muitas espécies estão confusas com as estações atípicas que parecem estar fora de sintonia. Em áreas onde o solo de barro permite a retenção de água, misericordiosamente, algumas pequenas poças existem. Enquanto as águas durarem, animais viajarão para cá todos os dias para saciar a sua sede e buscar alívio da ação do sol. O dia, mais uma vez cedendo lugar à noite, aparece uma criatura que sobrevive aqui desde o 4º milênio antes de Cristo. Um sobrevivente improvável. O mussaranho pigmeu é o menor mamífero terrestre ainda vivendo na Terra. Pesando menos de 2 gramas, o seu coração bate quase 1.200 vezes por minuto. No entanto, apesar do tamanho diminuto, ele é um dos caçadores mais rápidos e táteis dessas florestas. Embora apenas pequenos insetos precisem ficar alarmados. Na maioria das circunstâncias, o tamanho pequeno do mussaranho o ajuda a passar desapercebido. Contudo, ele é vulnerável a um predador cuja visão fraca não reduz em nada a sua habilidade como caçador. Essa coruja do mato caça com um sentido auditivo quase sobrenatural. E hoje à noite, ela procura escutar algo para comer. O mussaranho pigmeu tem uma visão muito fraca. Mas o seu sentido de olfato é extraordinário. Hiperalerta, ele pressente que corre perigo, mesmo não sabendo de onde este vem. Por via das dúvidas, Seguro morreu de velho. Com o mussaranho abrigado na concha, a coruja do mato segue adiante para avaliar outros territórios de caça. Em seguida, tentará a sorte em um lago próximo, que ela pode escutar que está fervilhando de atividade.
Essas rãs verdes atiçam os instintos predatórios da coruja. Contudo, pegar uma rã saltando é difícil, até mesmo para uma predadora talentosa como a coruja. Um ataque mal calculado fará com que as rãs busquem refúgio profundamente debaixo d'água. A coruja precisa atacar com silêncio e precisão, se quiser ter alguma chance de pegar uma rã. Sucesso. Apesar de não ser tão apetitosa quanto o moçaranho, esta noite, pelo menos, a coruja do mato ganhou uma refeição substanciosa. Um raro reservatório de chuvas primaveris é um santuário para aves sedentas devido ao intenso calor do verão. Esses lagos são formados com a água da chuva acumulada durante o ano. Para muitas das espécies de aves sedentárias da Espanha, como patos reais, mergulhões e ibis pretos, esse lago será o seu lar enquanto as águas durarem. Outros, como os flamingos, vêm aqui todos os anos em celebração, após procriar com sucesso nas redondezas. Mas para as cegonhas, migrando rumo ao sul para a África, esses reservatórios são como salva-vidas. Como uma bússola, eles direcionam a revoada, às vezes em números superiores a 8.000. Com mais de 3.000 quilômetros para viajar, essas cegonhas farão uma pausa aqui para reabastecer e descansar. Tradicionalmente, a partida das cegonhas dessas águas é um sinal de que o verão está próximo do fim. Porém, hoje em dia, as temperaturas elevadas das mudanças climáticas estão alterando a ordem natural. Todos os anos, um número cada vez maior de cegonhas abandona a sua migração para permanecer na Espanha durante o inverno. O que isso significa para o futuro da espécie, ninguém sabe ao certo. Contudo, por ora, enquanto a maioria das cegonhas de fato migra, ainda é possível testemunhar um dos espetáculos mais belos na face da Terra. Um sinal no vento anuncia que a hora de partir é chegada. Essas cegonhas agora viajarão para os seus territórios de inverno na África subsaariana. Uma visão majestosa. A sua ausência na Ibéria será sentida durante o inverno. Contudo, em apenas 5 meses, elas retornarão, anunciando a chegada da primavera.
A natureza está constantemente em fluxo. Quando as cegonhas levantam acampamento e partem, isso marca a transição das estações. Em setembro, os rugidos dos cervos preenchem a floresta. A estação do cio chegou. Esse macho urrando está querendo a atenção. Ele está desafiando outros machos a lutar com ele por supremacia nessas terras. Respondendo à altura, esse macho mais jovem almeja a coroa. Isso significa que a batalha irá começar. Com a testosterona bombeando nas veias, esses machos estão batalhando pelo prêmio mais importante de suas vidas: acesso a um harém de fêmeas férteis. O combate apenas terminará quando o animal mais fraco se render. Todavia, sem sinal de que algo assim fosse acontecer tão cedo, uma oportunidade se apresenta para outro competidor experimentar a sua sorte com as fêmeas. Com tantos cervos rivais competindo dessa maneira, jamais falta drama na estação do cio na Ibéria. Com o verão desaparecendo nas florestas ibéricas, logo estará na hora de o inverno chegar. Com ele, novos desafios chegarão ao Mediterrâneo. Novos sons ocupam as terras e novos visitantes os céus. Esses Grous chegaram aqui da Europa setentrional para aproveitar o inverno mais brando. Mesmo nos meses mais amenos, a sobrevivência aqui jamais é garantida. Agora, com o clima mudando mais rápido do que nunca, a existência se torna ainda mais incerta, com a vida selvagem cada vez mais ameaçada. E apesar de ser a natureza quem, no final das contas, decidirá quem sobreviverá aqui, os seres humanos precisam assumir responsabilidade. Esforços e políticas de conservação podem efetuar mudanças, se forjadas pelos melhores anjos da nossa natureza. Pois, se nós não agirmos, essas florestas antigas e diversificadas não passarão de uma lembrança do que a natureza costumava ser.